Fazendo uma limpa, organizando gavetas. Eu acho que se eu tivesse lido ele bem quando eu comecei, eu tinha evitado muitos erros. Saw you paint a picture of a face that wasn't even close to mine. I know I shouldn't be in love, but it's so hard to move on. You haven't changed, you stayed the same. But if you did, I'd still love you anyway. Começando mais um vídeo por aqui. Hoje é sexta-feira, já é fim da tarde, eu desapareci e só apareci agora. Enfim, começando mais um vídeo pra vocês, mostrar um pouquinho desse fim de semana. Vamos ver como que vai ser, não tem muitos planos. Essa semana a gente já fez várias coisas, então não tem muitos planos pra esse fim de semana, mas vamos ver, né? A única coisa que eu sei é que amanhã eu vou correr e com uma amiga, eu acho, porque eu não tô com muita vontade e eu tô com um pouco de dor na perna e tô aqui na torcida que ela desmarque. Mas se ela não desmarcar, eu vou correr com ela amanhã, de manhãzinha. E é isso. Quero falar também um pouco dos livros que eu li nos últimos 2 meses e que não foram muitos, eu acho, na verdade, que não foram muitos. Eu nem tenho lido muito, eu venho falando que eu não ando lendo muito. Mas o que eu tenho lido tem sido bom. Eu tenho gostado da forma que eu tenho lido, mais devagar e mais apreciativa. E tem sido bom, ainda que tenha sido muito menos do que eu costumo ler. Mas é isso, gente. Agora, eu tava lendo até agora, na verdade. Mas agora eu tenho que fazer outras coisas. Dei uma parada, porque hoje foi um dia que eu tirei o dia para ler. Então eu passei o dia lendo, atualizando um pouco no livro que eu tô lendo, que na verdade atualizando não. Eu tô bem assim empolgada com a leitura dele, mas agora eu preciso fazer outras coisas. O Igor foi na academia e eu vou mexer um pouco no computador, preciso editar um vídeo e é isso que eu vou fazer agora. I'd give you the world like I promised I would. Even though you wouldn't do the same. I'd give you the... Olá, gente. Hoje é sábado, fim da tarde já. Tive um surto. Na verdade é o seguinte, esses dias atrás a gente foi no cinema com nossos amigos. E esses dias atrás, não, uma semana atrás, olha como as coisas são. E eu coloquei uma roupa que parecia que ela não era pra mim, sabe? Tipo, eu me senti muito mal na roupa. E não porque a roupa, sei lá, não tava... Sei lá, só parecia que não era o meu estilo, que eu tava patinando pra todo lado. E aí aquilo ficou muito na minha cabeça, assim, de que eu precisava encontrar o meu estilo de roupa. Porque eu tava usando tudo que é tipo de roupa e nada tava, assim, mostrando quem eu era. E aí eu tava aqui bem pensando e mexendo no Instagram. E aí olhei uma foto de uma moça que me fez pensar muito a respeito, porque ela usava exatamente o tipo de roupa que eu gosto de usar. E, sabe, me deu um estralo muito grande na cabeça que eu tinha que começar a refletir, a me conhecer mais nesse quesito de estilo. Porque eu acho que o estilo de roupa que eu tô usando, eu tenho usado, já não combina mais comigo. E talvez porque eu esteja chegando perto dos 30 anos e eu já não me encontre mais naquela fase de mocinha que usa shortinho e sainha. Então, tô aqui fazendo uma limpa, tô tirando muita coisa e tentando entender ainda. Eu creio que vai ser um processo ainda, que vai ter muita coisa que vai
vai acontecer aqui nesse meio, mas uma coisa certa, muita coisa vai sair. E primeiro eu tô tirando as coisas que eu tenho certeza, né, também pra não dar uma de louca. E com o tempo eu vou entendendo o que eu realmente gosto, o que eu não gosto e... Enfim, vamos ver. Quando eu tiver mais sentido na minha cabeça eu conto. Mas enfim, o que eu estou fazendo agora é isso. Fazendo uma limpa, organizando gavetas. E depois eu vou tomar banho. Creio eu. É isso. Like I promised I would. Even though you wouldn't do the same. Had this conversation more than 10 times. After 9, I still wish you were mine. Haven't ate in 7 days, 'cause I've been up till 6 a.m. Wrote 5 songs all just for... Olá! Depois de um vídeo de um fim de semana muito louco, eu vim aqui pra finalizar esse vídeo e falar sobre os meus lidos dos meses de março e abril. E eu achei que eu não tinha lido muita coisa. Até me surpreendi que eu tava aqui bem olhando no meu celular pra comprovar as coisas que eu tinha lido. E eu li um livro em março e li 5 livros em abril, entre livros que já estavam começados e livros que eu comecei e finalizei no mês de abril. E o primeiro livro que eu finalizei e o único de março foi o livro de Mulheres que Correm. Esse livro é um livro mais focado para corrida e é de uma espanhola. Uma amiga minha do clube de corrida me emprestou. Ela tinha, na verdade, emprestado para uma outra amiga. Aí essa amiga foi devolver e eu tava perto. Aí ela perguntou se eu queria ler e o livro já passei de mim para outra e a gente tá passando no nosso grupinho. O que eu achei desse livro? Eu achei um livro assim muito bom para quem tá começando na corrida. Eu acho que se eu tivesse lido ele bem quando eu comecei, eu tinha evitado muitos erros que geralmente a gente costuma cometer no começo de quando você começa a praticar esse exercício. E tem muitas dicas, é muito gostoso, muito divertido de ler e foi assim bem fluida a leitura. Apesar de estar em espanhol, a leitura foi muito boa e eu gostei bastante. Esse livro eu dei 5 estrelas para ele. E agora falando dos livros que eu li em abril, que foram 5, eu comecei o mês finalizando Corte de Asas e Ruínas, que é o 3º volume de Corte de Rosas e Espinhos. Foi o último de um determinado casal. E esse 3º livro foi um livro que me surpreendeu, porque ele começou muito mais lento, mas ele terminou de uma forma tão linda e tão profunda e me tirou até algumas lágrimas. E eu gostei demais desse livro. Foi o meu primeiro contato, como eu disse, com a escrita da Sarah J. Maas e eu estou apaixonada, porque ela escreve fantasia de uma forma assim muito rica em detalhes, mostrar muito dos personagens, do sentimento, humanificar esses personagens. E gostei demais dessa série. Super recomendo mesmo a série de Corte de Rosas e Espinhos. E esse 3º volume eu dei 5 estrelas para ele. O segundo livro que eu finalizei no mês de abril foi Casal Imperfeito, que é da Fernanda Witwicki. E é uma escritora brasileira, é uma mulher que... Ela morou aqui em Málaga há um tempo, ela e o marido dela. E eu gosto muito, assim, do estilo que eles têm de vida como casal, como cristão, como pais. Então, quando ela lançou esse livro, eu fiquei muito animada para ler. E eu li, e eu gostei demais do livro. Gostei bastante mesmo. Eu acho que, assim, o livro expressa muito do íntimo deles como casal e como a gente consegue ver como eles evoluíram dentro do casamento, e você consegue perceber que o natural do casamento, sabe? Quando as pessoas escolhem não desistir umas das outras. E é lindo ver como Deus agiu e cuidou deles. Testemunhar isso, sabe? Através da escrita dela. E a escrita dela é muito boa, é muito gostosa de ler. Eu gostei demais do livro também. E também dei 5 estrelas. Então, abril já começou aí já com 2 livros 5 estrelas.
O terceiro livro finalizado no mês de abril foi Emma, da Jane Austen. Esse livro, eu já tinha uma ideia, mais ou menos, de como a autora tinha direcionado a história. E eu estava esperando para me surpreender com ele, porque, diferente das outras mocinhas dos livros que eu já li dela, essa é uma protagonista totalmente, assim, moderna para a época dela e totalmente diferente das outras. Esse livro ele vai falar sobre essa protagonista, Emma, que ela não quer casar, ela tem uma condição de vida muito boa, vive com o pai e ela vive muito bem. E ela meio que tenta ser casamenteira com todas as amigas, e talvez ela seja até um pouco egoísta, porque ela vem de um lugar, de uma posição social muito boa, então ela tem privilégios, então ela não sabe como é viver na vida de uma outra moça que não tem isso, e algumas vezes ela chega a ser até sem noção. E a história, basicamente, do livro, ele fala da vida dessa mulher e o círculo ao redor dela. Eu acho que talvez eu tenha criado um pouco de expectativa a respeito desse livro, porque no final, não que o livro tenha sido ruim, mas eu achei ele muito lento, muito cansativo, e achei que, assim, o plot twist do livro foi bom, só que eu acho que a hora que veio o plot, o livro foi muito corrido. Eu acho que a Jane Austen não acertou muito bem na escrita desse livro, porque nas partes que ela já tava chato dela ficar falando a respeito de alguns assuntos que não tava evoluindo, ela gastou muito tempo. E na parte mais legal, que foi o plot twist, ela fez, vomitou as informações e a gente acaba o livro meio que perdido, sabe? Então, foi assim que eu me senti a respeito dessa história. E no fim, eu dei 3 estrelas, talvez 3,5. Mas é um livro, assim, entre os que eu já li dela, é um que fica bem mediano. O quarto livro que eu finalizei no mês de abril foi Corte de Gelos e Estrelas, que é o volume 3.1 da série de Corte de Rosas e Espinhos, porque esse é como um spin-off, que eles chamam, assim, é uma história intermediária dentro da história. É um livro bem curtinho e é um livro que me fez rir muito, foi muito divertido. E ele é bem curtinho, ele é só, assim, eu sinto que ele foi bem um tira-gosto pro próximo que ia vir. E tô ansiosa, porque eu não li o próximo ainda, tô segurando, porque é o último livro dessa série. Eu acho, eu tô meio assim de ler ele e acabar e não ter mais, porque quando eu terminei o terceiro volume, eu tive aquele sentimento bom de livro quando você termina e você fala, o que eu vou fazer da minha vida agora? Então, eu tô meio relutante pra ler esse último volume lançado, não sei se é o último da vida ou se vai ser o último mesmo, mas depois eu venho contar pra vocês. E esse livro eu dei a nota 4 estrelas pra ele. O último livro que eu li em abril foi Missão Romance, que é o segundo volume do Clube do Livro dos Homens. E eu tinha gostado bastante do primeiro livro. E esse livro, a gente sabe que ele vai se manter dentro de um círculo de amizade, que é um círculo de amigos. E provavelmente todos os próximos volumes são de cada um desses amigos. Então, é interessante porque eu gosto muito de história que passa dentro de um círculo de amigos, porque você ouve falar de um amigo e você quer saber o que vai acontecer com esse amigo, e aí a autora vem fazendo as sequências contando a história de cada uma dessas pessoas. E isso é muito interessante. Eu adoro esse tipo de romance e de livros assim. Eu tenho 2 pontos a respeito desse livro. O primeiro é que eu amei a forma que a autora desenrolou a história. Eu gostei muito que não foi só um romance, mas foi um mistério, teve muita ação no livro. E esse livro específico, ele fala sobre abuso sexual e violência doméstica. Então, eu acho que é um assunto muito importante a ser tratado e a ser falado. Então, eu gostei que isso foi retratado na história. Não foi só um romance, uma historinha clichê e bobinha, mas teve questões mais de camadas e mais importantes. Só que existe uma outra parte que eu odiei do livro, que eu achei que a autora ela foi um pouco xenofóbica, porque um desses personagens é russo e
não só nesse livro, mas no outro, eles passam o tempo inteiro tendo alguns diálogos que é muito desnecessário para uma pessoa que é imigrante. Talvez eu sinta muito isso por ser imigrante num outro país, e também por ter amigos russos, eu ver esse tipo de coisa e retratada e não tem como deixar passar batido. Então, o sentimento que eu tive é que retrata o cara como uma pessoa inferior aos americanos que tem ali. Então, isso me incomodou demais, o jeito que ela retratou isso. Eu achei que ela foi muito xenofóbica e isso me fez, ela cair no meu conceito muito grande. E não gostei disso, não gostei mesmo. Outra coisa também, que de falar muito do país do outro, de falar toda coisa ruim que tinha, o cara falava, porque na Rússia é assim, ou porque na Rússia é assado. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado a respeito para falar de outro lugar, principalmente se a gente não vem de lá e se a gente não viveu lá. Então, a gente não pode julgar um lugar sem saber daquele país, sem ter vivido vivências lá, sem conhecer pessoas de lá, só pelo que a gente imagina e o que a gente ouve na mídia. Então, isso daí é perigoso. E isso foi uma parte que eu sinceramente odiei. E sem contar que a personagem principal também, assim, ela não me chamou muita atenção, não. Então, alguns pontinhos. No fim, no contexto geral, eu dei 3 estrelas. Mas, assim, é um livro que eu pensando bem agora, não sei se eu recomendo ele, não. Mas é isso. E esses foram os livros que eu li nos 2 últimos meses. Eu queria falar com vocês a respeito deles, porque, primeiro, que eu gosto muito de falar de livros, então eu gosto de compartilhar alguns pensamentos que eu tenho tido a respeito das leituras. E talvez não seja o tipo de assunto que muita gente goste, mas eu gosto de falar a respeito. E é isso. Eu penso que a gente vai aprendendo coisas nos livros, às vezes sem nem assim imaginar certas coisas e reavaliar certas outras. Então, acho que sempre vale a pena conversar sobre leitura. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi um pouquinho de um catado do meu fim de semana e um pouco de leituras. Mas eu queria compartilhar com vocês um pouco disso. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!